Fala pessoal, hoje a gente vai gravar um vídeo aqui muito especial. Você já me conhece, eu sou Balduino Neto, eu sou cirurgião plástico, professor da Faculdade de Medicina de Botucatu e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas quem talvez você não conheça é aqui o Angelino, que é o meu cachorro e da Natália, né? Então é exatamente sobre esse tema que eu quero falar hoje, né? Que é a cirurgia plástica e os pets. Muita gente tem bastante dúvida sobre como que vai conduzir, principalmente o pós-operatório, né, de qualquer cirurgia, seja de uma mastoplastia, seja de uma cirurgia na face. Qualquer cirurgia a gente sempre preocupa se o nosso pet, que é aquele nosso amigo que às vezes dorme junto com a gente, pode interferir na nossa recuperação ou não. Basicamente, quando a gente pensa nos pets e o nosso pós-operatório, a gente tem duas situações, né, duas preocupações, que são o motivo da gente às vezes exigir algumas condutas especiais no cuidado dos seus animais em casa, no seu pós-operatório, né? Basicamente a gente vai ter duas preocupações, né? A primeira é a infecção. É óbvio que por mais limpinho que a gente mantenha os nossos bichinhos, os nossos pets, infelizmente eles podem ser sim uma via de complicação em termos de infecção, né? Nós mesmos temos que ter um cuidado especial no nosso pós-operatório, desde a nossa limpeza das mãos, do corpo como um todo. Imagina o nosso pet, né? O nosso pet, mesmo que ele tome banho todo dia, que você tenha todos os cuidados, ele pode sim apresentar algumas bactérias, alguns tipos de micro-organismos que podem prejudicar a sua recuperação. Então, principalmente naqueles primeiros dias que você acaba de tirar o curativo, né? A gente tem que evitar o contato direto do pet com o nosso corpo, né? Principalmente com a nossa incisão. Porque mesmo que ele não tenha contato com a saliva dele diretamente sobre a sua cicatriz, sobre a área operada, o simples fato da gente ficar manipulando eles o tempo inteiro, colocando a mão e depois a gente colocar as nossas mãos sobre as cicatrizes, principalmente naqueles primeiros 7 a 15 dias em que a gente não tem uma cicatrização ainda muito adequada, não é o ideal. Então o que a gente recomenda, né? Infelizmente, nesses primeiros dias do pós-operatório, sempre que vocês forem ter contatos com o pet, tenham cuidado com a sua higiene das mãos, principalmente, e evite que eles tenham contato direto com as suas cicatrizes. E aí, conforme a gente vai avaliando o seu pós-operatório, conforme a cicatrização vai se desenvolvendo, a partir daquele momento que a gente vê que a sua cicatriz está isolando totalmente os meios externos do meio interno, a gente consegue liberar você ter um contato mais próximo com o seu animal. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é de infecção. Infelizmente, existe um risco aumentado, a gente tem que ter um cuidado redobrado no pós-operatório, especialmente você dorme com o seu pet, né? A gente tem que proteger um pouco a mais as nossas cicatrizes. Então, resolvido isso, né, ficando um pouco mais longe dele nesses primeiros dias, ou quando tiver um contato, sempre higienizar bem as mãos. E também um outro detalhe, né, que talvez valha mencionar, né? A gente talvez manter o curativo fechado uns dias a mais, até para evitar esse contato direto do pet com a cicatriz. Sendo feito isso, essa é a nossa primeira preocupação. A gente vai para o segundo ponto que eu queria mencionar, que é o pet em contato diretamente com os drenos, né? Então, a maioria das cirurgias, você pode precisar de um dreno, tanto nas reduções de mama, quanto nas inclusões de prótese de silicone, quanto nos liftings de face. O dreno está ali ao lado do nosso corpo, conforme eu comentei com vocês lá no nosso primeiro vídeo, né? Infelizmente o pet pode perder o controle e puxar esse dreno, ou você brincando com ele, pode ser um mecanismo que facilite aí um pequeno acidente. Então a gente sempre pede para ter muito cuidado com o pet e o dreno. E um outro detalhe que muita gente pergunta é: os pets têm pesos muito variáveis, né? O Angelino mesmo é um pouquinho mais pesadinho, mas a gente sabe que tem pets ainda mais cheinhos, mais fortinhos. Então, às vezes carregar eles em determinadas cirurgias, logo após o pós-operatório inicial, não pode ser legal por causa do próprio peso, né? Do próprio esforço que você vai fazer. E às vezes alguns movimentos muito bruscos, né? Você vê, ó, o Angelino mesmo agora, ele estava quietinho, aí ele já muda o comportamento, quer ficar mais agitado. A gente às vezes tem que pegar eles, puxar eles para cá, para lá. E esses movimentos bruscos em determinadas cirurgias podem ser perigosos. Então, a mensagem geral que eu quero passar é: eles não precisam ficar totalmente afastados da gente no pós-operatório, mas alguns cuidados a mais têm que ser tomados
principalmente dependendo do tipo de pet, se ele é maior ou menor. Então, além da gente cuidar de nós mesmos no pós-operatório, a gente também tem que dar uma atençãozinha para o pet, que ele tenha algum tipo de atenção ou ajuda de outras pessoas, que pode ser que você não consiga cuidar dele sozinho no pós-operatório. Então, dá pra gente comentar um pouco mais sobre isso. Eu vou trazer o Angelino em vídeos no futuro. Conto sempre com o apoio de vocês em todos os meus vídeos, né? Não deixem de comentar, compartilhar, assistir. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me encontrar lá no meu Instagram, que é @balduinoneto cirurgia plástica. E eu espero vocês aqui toda quarta-feira. Até mais!